Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Wilton Hicks. Vamos continuar o nosso itinerário, a nossa caminhada no retiro de Advento e Natal de 2021. Vamos continuar essa caminhada com Santo Inácio de Loyola para que nós possamos nos preparar para o encontro daquele que veio ao nosso encontro no dia do Natal. É esse o nosso objetivo, ir ao encontro daquele que veio ao nosso encontro. Vamos continuar utilizando o nosso livrinho, o nosso caderninho, a nossa Bíblia Sagrada, o livrinho do retiro de Advento e Natal. Vamos fazer esse caminho de oração diária, utilizando a metodologia de Santo Inácio, buscando sempre encontrar-se com Deus cotidianamente, no nosso dia a dia. Reservar 30 minutos do nosso dia para oração. É preciso perseverança, é preciso muita generosidade, muito ânimo para que nós possamos todos os dias reservar esse tempo de oração. É preciso ter fidelidade à nossa oração diária. É assim que nós vamos nos santificando, demonstrando o nosso amor por Jesus Cristo e, consequentemente, nos aproximando mais dele. Não esqueçam de utilizar o seu diário espiritual, de anotar tudo o que vocês acharem que é necessário e fazer sempre a revisão de suas orações ao final. Utilizar sempre a Sagrada Escritura, a Santa Bíblia. Vamos lá, no passo a passo que foi ensinado para vocês como fazer a meditação, como fazer os passos para a oração. Procurar o local adequado, silenciar interiormente e exteriormente, respirar lentamente para poder entendermos que nós estamos diante da presença de Deus. Fazer com que nós tomemos consciência de que Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Situar-nos sempre que Deus é presente em cada momento de oração. Lembra que Santa Teresa define a oração como o encontro com aquele que mais nos ama. E aí nós vamos meditar a palavra de Deus, aquele trecho, aquele versículo, aquela imagem que piscou, que começou a fazer como se fosse uma luz que fica piscando, um sinal que fica piscando, nos levando a entender que Deus quer nos falar alguma coisa com aquilo. E aí nós vamos vasculhar o nosso coração, vasculhar todo o nosso ser, vamos roer essa palavra, esse versículo, essa imagem, para tentar tirar proveito dela, para tentar saborear. Mais vale o saborear, é assim que Santo Inácio nos fala. Então vejam que é preciso que nós vasculhemos o nosso coração, vasculhemos a nossa alma, que nós possamos trazer a nossa oração e a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Dessa forma nós vamos colher fruto. E nunca esquecer de nos despedir de Deus ao final da oração, seja com o Pai Nosso, seja com a Ave Maria, e depois fazer a revisão da nossa oração, do nosso encontro, e anotar no nosso caderno quais os pontos que foram importantes naquele momento de oração. Vejam que nós vamos rezar, vamos passar esse roteiro de oração, essa matéria de oração para quarta-feira da terceira semana do Advento, dia 15. E nessa liturgia, o livro de Isaías vem ressaltar bastante que só um é o Deus e Senhor. Que existe um Deus poderoso, um Deus da libertação, um Deus que merece o nosso culto e a nossa oração, e esse Deus ele é extremamente bondoso e fiel ao seu povo. Ele sempre reforça o convite de que nós temos que voltar para Ele, voltar-nos cada dia, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de conversão, sempre voltarmos para Ele. E o Advento é esse tempo propício, que nós nos preparamos, que nós esperamos o Senhor, e com isso nós devemos sempre buscar esse momento de conversão. É assim que nós vamos ter uma vida de justiça e paz, amparados pela graça de Deus e cumprindo com a vontade de Deus. É essa comunhão de coração com Jesus Cristo, com nosso Deus, que vai nos dar a salvação. Essa intimidade, essa proximidade, é esse fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, estar em comunhão com Jesus Cristo, porque tudo nós precisamos dele. E para isso nós precisamos do perdão dos nossos pecados, precisamos da restauração que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá. Isaías reforça muito na primeira leitura da liturgia de hoje
que fora de Deus, longe de Deus, nós perecemos, nós morremos, nós não somos nada, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. E é por isso que nós precisamos desse processo forte de conversão. Conversão é essa mudança de foco, é deixar o nosso olhar que está nas coisas do mundo, no dinheiro, no material, na nossa subida profissional, nas nossas conquistas e vaidades, e virar o foco para Jesus Cristo. Não tirar o nosso olhar dele. Lembra o que aconteceu com Pedro quando ele desviou o olhar de Jesus Cristo tentando caminhar sobre as águas? Ele afundou. E é assim que é a nossa vida. Nós afundamos, nós não conseguimos ficar sem manter o nosso foco em Jesus Cristo. Então a conversão nos leva a essa mudança de foco, essa mudança de rumo. Nós saímos de uma visão de um lado e focamos nos olhos de Jesus Cristo. E o Advento é propício a isso. É esse tempo extremamente cheio de graças em que nós nos preparamos para acolher Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. A liturgia de hoje, de quarta-feira, dia 15 de dezembro, a quarta-feira da terceira semana do Advento, nos propõe a leitura de Isaías, no seu capítulo 45, que ressalta que Deus é bom, Deus é tudo para nós, é tudo o que precisamos, que sem Ele nós pereceremos. O Salmo 84, 85, e continuamos a leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, hoje nos versículos 19 a 23. É preciso que nós façamos a nossa ambientação, é preciso que nós façamos a nossa preparação do ambiente que nós vamos rezar. Nós precisamos de ter essa possibilidade de fazer com que nós tenhamos sempre em mãos a Bíblia Sagrada e o nosso diário espiritual. Sempre fazer lentamente o sinal da cruz, saudando a Deus, lembrando que nós somos adoradores de um Deus, que nós amamos um Deus, cremos em um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Dessa forma nós conseguimos sentir mais concretamente a presença de Deus ao nosso lado e o acolhemos como nós acolhemos a um amigo, a uma visita, a uma pessoa amada que vem até a nossa casa ou com quem nós nos encontramos. Fazemos a nossa oração preparatória. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar, que todos os meus pensamentos, desejos, palavras, sentimentos e ações estejam orientados apenas para Ti, para que os transforme e ordene. E o pedido da graça de hoje é que eu possa perceber os sinais da ação de Deus na minha volta. Como isso é importante para que nós possamos reconhecer a ação de Deus na nossa vida. Quantas vezes que nós nos julgamos sozinhos, julgamos que Deus está longe, e se nós pararmos e pedirmos essa graça para que nós tenhamos essa capacidade de perceber que Ele está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, é só nós o procurarmos, é só nós estarmos abertos para a ação dele na nossa vida, nós vamos conseguir entender que ele nunca nos deixa sozinho. Então que nós tenhamos a possibilidade de pedir essa graça, que eu possa perceber os sinais da ação de Deus na minha vida. E a leitura de hoje vai ser do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, de 19 a 23. Eu vou pegar a Sagrada Escritura, meu Senhor. A Sagrada Escritura. Vamos lá, abrir Lucas no capítulo 7, versículos de 19 a 23, para que nós possamos ler e depois meditar o Evangelho de São Lucas, que é o nosso tema de oração para hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades, espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. João Batista quer entender se realmente aquele é o Messias, se realmente aquilo que foi prometido se cumpriu, se realmente o reino de Deus está entre nós. E Jesus é o próprio reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. E João Batista ouviu dizer a respeito de todos os milagres, de tudo aquilo que os sinais que Jesus fez, e pediu que seus discípulos, aqueles que acompanhavam a pregação de João Batista, que ficavam junto com ele no deserto, fossem até Jesus para saber se realmente era aquele que era o esperado Messias, o ungido, o Filho de Deus. E aí Jesus mostra, não falando, mas com fatos concretos. É só nós olharmos as evidências de tudo o que acontece na nossa vida, ao redor de nós, ao redor das pessoas que se entregam completamente a Deus, para a gente perceber esses fatos concretos da presença de Deus e do reino de Deus que está entre nós. Nós precisamos nos permitir ter essa experiência de estar com Jesus, de ter essa intimidade com Jesus, de poder nos relacionar com Ele. Nós nunca devemos esquecer disso. Nós não somos crentes em um Deus que se faz presente pelas palavras da Sagrada Escritura, ou de um Deus que simplesmente viveu entre nós há 2000 anos atrás, fez tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais, e que hoje está lá no céu distante. Não. Nós cremos em um Deus que está presente entre nós, conosco, que nós temos que nos relacionar com Ele, assim como nós temos que nos relacionar com os nossos amigos, com nossa esposa, com nosso esposo, com os filhos, nos relacionar para que nós possamos ir ganhando intimidade, para que nós possamos ser cada vez mais amigos, próximos dessas pessoas que nós amamos. E assim também nós devemos fazer com Jesus. Cada vez mais nós vamos nos aproximando dele para ser íntimos dele. Esses sinais de libertação, esses sinais todos que nós vemos de milagres, de coisas maravilhosas que acontecem, são sinais de que o Messias está presente. Nós podemos olhar simplesmente pelo fato de nós acordarmos, respirarmos, de nós podermos estar com boa saúde, ou de nós estarmos com problemas de saúde, mas em tratamento, em resolução. Enfim, são tantos os sinais da presença de Deus, da presença do reino de Deus entre nós. E que sinais que na sua vida mostram essa presença do Messias? João Batista, ele facilmente ouviu o que os seus discípulos diziam, e como era extremamente crente em Deus, sabia da presença do Messias, que o Messias viria, que Deus habitaria entre nós, que Deus estaria entre nós. Ele rapidamente reconhece a presença de Deus.
Mas para isso é preciso conhecer a Jesus Cristo. É preciso conhecê-lo. E isso chama-se fé. É conhecendo a Jesus Cristo, se relacionando com eles, que nós vamos crescendo na nossa fé. E consequentemente nós vamos ganhando a possibilidade de ter mais esperança. Esperança nele e amor. Amor, caridade, que vem dele. Ele é o nosso Senhor. Ele é quem nos conduz. A expressão do reino de Deus entre nós, ela se faz claramente cultivando, semeando um reino de paz, de justiça, de vida em plenitude. Não foi isso que ele nos prometeu? Vida em plenitude. É exatamente isso que nós temos quando nós cremos e confiamos em Jesus Cristo e conhecendo, acolhendo tudo que ele nos fala, nós vamos ficando cada vez mais íntimos. Ele nos disse, como para os apóstolos na última ceia, na conversa que ele teve logo depois do lava-pés, da instituição da Eucaristia, ele teve uma longa conversa para se despedir dos apóstolos, porque ele sabia que depois ele enfrentaria a cruz. E ele dizia claramente que nós precisamos permanecer nele para que ele permaneça em nós. Ele se apresentou, ele convida, ele nos amou primeiro, mas nós precisamos dar o nosso sim. Assim como fez Maria, assim como fez João Batista. E isto é extremamente importante para que nós possamos estar mais unidos a Jesus Cristo e, consequentemente, conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. É uma pessoa, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que habitou entre nós, que esteve entre nós há 2000 anos atrás e que até hoje está presente. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos dias, até a sua nova volta. E melhor ainda é que ele nos deixa de presente a Santa e Sagrada Eucaristia, sua presença física no meio de nós. Não percamos essa oportunidade de estar sempre com Jesus. Mas, no seu momento de oração, observe Jesus recebendo esses dois apóstolos, esses dois discípulos de João Batista, fazendo com que eles compreendessem a presença do reino de Deus com as curas e todos os milagres que ele executou. Jesus Cristo acolhe todas aquelas pessoas, recebe todas aquelas pessoas que o procuram. Observe como ele as acolhe. Observe como ele as trata, o que ele diz para elas. Observe como elas reagem ao serem curadas, ao receberem essa graça. Elas reconhecem a presença de Deus em Jesus Cristo? E você? Como que você acolhe tantas graças que ele te proporciona? O fato de estar vivo, de ter saúde, de ter uma casa, de poder se agasalhar no frio, de ter o que comer. Quantos presentes que ele nos dá, a fruta, o legume, tudo é dado para nós. Deus nos dá tudo isso e tudo isso é graça. Ouça Jesus dizendo para os discípulos de João: ide contar a João o que vistes e ouvistes. E você? Você conta aos seus o que ele fez em sua vida? Você testemunha isso com outras pessoas? Você fala de Jesus Cristo e do seu reino? Você é testemunho da presença de Jesus Cristo? É preciso refletir sobre tudo isso. É preciso refletir porque nós temos que demonstrar esses sinais, esses atos, essas atitudes em que faz com que as pessoas olhem e falem: esse é cristão. Assim como faziam com os apóstolos lá nas primeiras comunidades.
olhavam e viam o jeito que ele se amava, identificavam facilmente: esse é cristão. Ele tem sido o seu único Deus na realidade da sua vida cotidiana? Ou dinheiro, trabalho, consumo, o material é quem é seu Deus? Eu reconheço verdadeiramente Jesus como meu Salvador? E o que eu faço por Ele? Se Jesus claramente chegasse para mim e me pedisse alguma coisa, eu seria capaz de fazer isso por Ele? Às vezes é muito difícil. E que impacto esses outros deuses, o dinheiro, o trabalho, o material, tem em minha vida, tem em sua vida? Eu consigo enxergar o amor e a amizade de Jesus Cristo por mim? Eu consigo perceber a ação de Deus em minha vida a cada momento? Reflitam. Santo Inácio, nos Exercícios Espirituais, no número 316, ele nos explica o que é consolação. Consolação é aquele sentimento, aquilo que Santo Inácio chama de emoção interior, que nós temos quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo. Lembra que Santo Inácio, quando fazia o seu discernimento e que entendeu que ele deveria ser um soldado não mais dos homens, mas de Jesus Cristo, ele conseguia perceber que quando ele pensava em tudo que ele podia fazer por Cristo, essa consolação durava muito tempo. E quando ele pensava nas coisas que ele podia fazer para os homens da sua vida militar, rapidamente essa consolação, esse sentimento, esse afeto que ele nutria, rapidamente desaparecia. Então São Inácio nos diz que chama consolação quando se produz alguma emoção interior pela qual a pessoa se inflama no amor de seu Criador e Senhor. Portanto, quando não pode amar em si mesma nenhuma coisa criada na face da terra, exceto no Criador de todas elas. Isso é extremamente importante. Isso eu reforcei bastante no nosso último modo de oração, na oração de ontem. Nós precisamos amar, nós precisamos fazer as boas atitudes, não para nos envaidecer, mas sim, tudo que nós temos que fazer é em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Criador. Chamam consolação todo aumento de fé, de esperança e de caridade, bem como toda alegria interna que chama e atrai para as coisas celestes e para a salvação da própria pessoa, aquietando-a e pacificando-a em seu Criador e Senhor. Podemos resumir a consolação como sendo esse sentimento que nos impele a se aproximar de Jesus Cristo, que aumenta a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Deus e, consequentemente, pelas pessoas ao nosso lado. Isso é a consolação gerada. E pode ser o fruto de oração que nós vamos ter nesse momento em que nós estamos fazendo o retiro, nos encher de consolação. Mas não podemos esquecer que nós devemos rezar não para buscar consolações, mas sim porque nós temos que nos encontrar com aquele que mais nos ama, independente dos sentimentos e das consolações vindas desse momento de oração. Não esqueça de se despedir de Deus e anotar que palavra mais te tocou, que sentimentos predominaram na oração, se foi paz, alegria, esperança, se é aumento da fé, ou seja, se foram sentimentos de consolação ou sentimentos de desolação. Teve algum apelo à conversão, à mudança de vida, algum desejo, alguma inspiração? Que resistências você sentiu frente a esse apelo que Deus te põe claramente no seu coração? Vamos lá. Nós estamos caminhando cada dia mais a passos largos para receber Jesus Cristo. Não vamos desistir agora, vamos perseverar. Vamos buscar estarmos mais preparados no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma, para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo vídeo.